Olá galera, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Agora mais um vídeo do canal Zato. Espero que curtam. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Até mais! Capítulo 19. Características de algumas raças extraterrestres. Pousou o busto, mas a disforme cauda manteve suspensa no vazio do abismo. O rosto e as feições na harmonia da forma e na maciez da pele de homem justo pareciam. De serpente era todo, mais do corpo. A Divina Comédia, Dante Alighieri. Os alienígenas são como máculas do mundo, ostentando pausados olhos, sobre o que pertence ao homem. Como podem ter se alastrado sem que notássemos a presença deles? Em nosso planeta habita um amplo espectro de seres extraterrestres de variados níveis de densidade, que coabitam com o homem. A diferença entre eles é a frequência vibracional, colocando-os em um nível inferior de espiritualidade em relação ao homem. Todavia, existem também os extraterrestres superiores que estão em guarita, para nos proteger da armadilha em que fomos colocados. Os alienígenas malévolos possuem diferentes hierarquias e estão divididos em organizados grupos raciais, todos focando um único objetivo: o domínio de nosso planeta. Trabalham em comum acordo obedecendo a uma raça elitizada de alienígena, mantendo um relacionamento amistoso entre eles, em obediência a uma raça que está no controle absoluto da missão. Entretanto, a estrutura social das raças está interligada a uma complexa memória e comunicação grupal. Eles pensam coletivamente, comunicam-se coletivamente e agrupam-se mentalmente, de modo que não temos a capacidade de entender. Todavia, eles cumprem suas obrigações com muita disciplina, cooperam com grandes nações, fazem pactos tecnológicos e cumprem contratos pré-estabelecidos com homens. A raça alienígena que está no topo da elite alterou sua estrutura física, contudo, sem perder seu código genético, que se mantém íntegro e puro, apesar da mistura de DNA humano. Os pares excedentes de nucleotídeos de DNA reptiliano podem ser isolados e as criaturas recompostas na aparência reptiliana, sem danificar a estrutura do DNA humano. Em todos os planetas dos quais esse grupo de raças alienígenas se apodera, eles seguem uma mesma conduta, hierarquia de execução de tarefas e modo de domínio. Na Terra eles estabeleceram um elo e implantaram desde o início a religião e os limites públicos de ciência. Eles induzem continuamente o homem a segui-la, para que ele tenha desígnios espirituais. Esse é o jogo basal primordial que mantém o homem alinhado a eles, em obediência e resignação. O fato é que a maior parte dessas criaturas é medonha e diferente de nós. Possuem a capacidade de se irradiar e se resgatar como um feixe de luz, ou seja, eles podem desaparecer e se tornar invisíveis ou visíveis aos olhos do homem. Pensando bem, nossos antepassados que moravam nas zonas rurais, viam com frequência as criaturas estranhas. E, por causa delas, eles deixaram muitas crendices que os povos ao longo dos séculos ridicularizaram. Quem pode garantir que os alienígenas que viveram aqui não eram os sacis e os lobisomens, cuja verdade se transformou em folclore? Agora, descreverei algumas raças alienígenas. 1. Ipsizatis. Eles sofreram adaptações genéticas para se assemelharem aos seres humanos. Pertencem ao grupo Irmandade da Serpente. Estão presentes em maior número nas bases subterrâneas ou infiltrados nos governos, nas sociedades secretas e em todos os órgãos militares, religiosos,
sociais, filantrópicos, econômicos e outros. 2. Dracos. São os vampiros que existiram na Idade Média. Eles pertenciam à raça serpente. Sua simbologia é a serpente alada. Na atualidade, eles possuem uma forma humanoide e reptiliana de herança. São caracterizados por possuírem asas especiais que consistem em lapelas apoiadas por extensas nervuras, sendo bastante flexíveis. Todavia, nem todos possuem asas. Quanto maior a asa, melhor é a categoria profissional. A ausência de asas indica que pertence à classe operária. São seres de temperatura corporal baixa, necessitando de meio especial para manterem a temperatura corporal equilibrada. Possuem no corpo escamas de conteúdo metálico, com grande quantidade de pigmentação cobalto para auxiliar no controle ambiental. Estas acabam por substituir as glândulas sudoríparas. Seus olhos são como olhos de gato, duas narinas finalizando em um pequeno focinho, a boca em fendas com dentes. Muitos deles não possuem órgãos sexuais externos. Os dracos têm interagido com o homem desde os primórdios da criação, constando muitas referências sobre eles nos escritos babilônicos, do Egito, da Índia e da América. Sempre usam o distintivo com a insígnia de uma serpente alada. Alguns deles possuem uma visão pineal e são telepáticos. Conseguem transitar facilmente na escuridão, emitindo uma luz azulada. São perigosos. São eles que permanecem na superfície da Terra, nutrindo-se de energia nuclear e da essência energética do ser humano. Eles também interagem com os governos de grandes potências, por meio de sociedades secretas e dentro de complexos governamentais militares. 3. Greys. Os Greys são conhecidos por seres cinza, graças à coloração de sua pele, que possui uma pigmentação metálica com traços de cor cobalto. A variação na cor da pele da raça parece ser ampla, vai desde o cinza azulado até o marrom, variando de acordo com seu estado de saúde. A cor da pele sempre muda depois que eles se nutrem, porém a pele é sempre elástica e rígida. Seus olhos são grandes e amendoados. Os olhos fazem com que tenham uma visão por intermédio da luz ultravioleta, enxergando perfeitamente no escuro. Seu ritmo cardíaco é rápido, mas eles o controlam como desejam. Muitos possuem órgãos sexuais externos, outros não. São seres magros e franzinos, e frequentemente possuem alguma deformidade em membros inferiores ou superiores por causa da degradação de sua estrutura genética. Essa deformidade ocorre pela dificuldade em replicar seu DNA, funcionando basicamente com o sistema RNA. Eles possuem a cabeça larga, desproporcionalmente maior em relação ao corpo. A capacidade cerebral deles é estimada entre 2.500 e 3.500 cm3, comparado com 1.300 cm3 para o ser humano. A relação do tamanho de sua cabeça está para o corpo, como um feto humano de 6 meses de idade. Seus cérebros são bem maiores do que os dos seres humanos, com matéria neural artificialmente acrescida de memórias artificiais. A capacidade cerebral é estimada entre 2.500 e 3.500 cm3, comparado com 1.300 cm3 para o ser humano normal. Possuem geralmente 1,30 m de altura. Sua boca é uma pequena fissura. Eles possuem orifícios pequenos nos lugares do nariz e das orelhas, ausência de pelos e cabelos, mãos com 4 dedos finos e longos, ligados por uma camada de pele, ausência do polegar. Os pés são como garras contendo 4 dedos. Os Greys possuem um forte odor que se assemelha ao odor de canela mentolada. Emitem constantemente um barulho semelhante a um chiado eletrônico.
pois são clones grupalmente monitorados por um sistema sofisticado de memória eletrônica. Eles conseguem inserir padrões de memórias e consciências dentro das mentes dos homens. Eles apresentam as mais variadas formas de consciências e densidades, variando segundo sua subraça. Sobem à superfície da Terra em busca de alimentos energéticos e vísceras de bois, caso as autoridades governamentais não mantenham um abastecimento suficiente para suas necessidades. Os seres cinzas consistem a maior parte dos seres extraterrestres que trabalham nas bases subterrâneas. Eles não possuem aparelho digestivo. Seu processo digestivo se processa pela absorção da pele e mucosas. Para se nutrirem com rapidez, eles colocam a mão no sangue de animais, que serve como uma esponja. Para isso, eles mutilam gados de forma que há uma grande drenagem de sangue do animal. São os conhecidos chupacabras, em virtude das mutilações e a morte de gados, principalmente cabras, relatadas pela imprensa. Entretanto, após anos de mutilações de gados em pastos, os governos fizeram acordos com eles prometendo abastecer continuamente as bases subterrâneas com sangue e órgãos bovinos, de modo que eles não necessitem mais atacar gados nem seres humanos, como já aconteceu no passado. Suas excretas são realizadas também pela pele. Do material genético de mamíferos, são extraídas as misturas de DNA e RNA que contribuirão para fortalecer a estrutura genética da raça Grey. As mutilações de animais fornecem distintos tipos de tecidos de que eles necessitam para melhorar sua performance de excreção e absorção. Algumas de suas experiências genéticas são realizadas pela inserção de genomas em uma matriz disforme de uma porção de carne de mamífero. Por meios eletromagnéticos, eles fazem surgir membros de acordo com o genoma nessa porção de carne disforme, ou seja, braços e pernas e outras partes corpóreas. Como são obcecados por hibridação humana, eles estão trabalhando no desenvolvimento de uma raça semi-humana, os Essesanis, uma mistura de óvulos humanos e material genético dos Greys. O objetivo dessa nova raça consiste na esperança da perpetuação e melhoria de sua raça, pois eles se encontram geneticamente prejudicados e em perigo de extinção. Isso graças ao seu fracassado processo de clonagem, no qual eles perdem material de DNA, agindo apenas com a base RuANA, tornando-os cada vez mais débeis. Sua característica física tornou-se tísica, com deformidades e atrofias em membros e com severa debilidade em seus sistemas imunológicos. Diante disso, eles precisam de material orgânico para combater a deterioração de seus organismos. Eles utilizam células-tronco para transmutar células e restaurar tecidos. Entretanto, eles precisam gerar seres humanos in vitro, ou seja, em laboratórios, em grandes quantidades. Eles necessitam das células indiferenciadas de tecido de embrião humano para restaurar seus órgãos deficientes. Eles precisam de espermatozoides e óvulos humanos em grande quantidade, bem como da incubadora do ventre materno por quase 12 semanas. Depois disso, eles artificialmente inseminam os óvulos contendo caracteres genéticos escolhidos por eles, implantam o embrião no ventre materno, deixam na incubadora materna por quase 12 semanas e depois transferem o feto para suas incubadoras, ficando à mercê do tipo de trabalho a ser escolhido segundo suas necessidades. O ser humano possui variedades de genes como resultado de cruzamento de linhas raciais cruzadas. Fator que fascina os Greys, desde que eles já possuem obsessão por hibridações e engenharia genética. Eles acham que, pelo fato de o homem possuir essa variedade de genes, nós podemos gerar características genéticas com grandes habilidades genéticas diferenciadas e com excelente desempenho em atividades a serviço deles. Existem várias sub-raças híbridas de Greys, alguns foram desenvolvidos de forma semi-robótica.
A reprodução dos Greys se dá por clonagem, que gera uma conexão eletrônica espacial controlada por uma hierarquia superior ou por outras raças de elite. Na criação de clones, eles transferem as memórias de fontes diversas para os clones recém-criados. No processo de reclonagem, cada cópia fica geneticamente mais enfraquecida do que a prévia. Eles possuem a mente grupal, com complexo de memória social, a fim de que evitem a perda de energia. Por causa da mente grupal, eles levam mais tempo para que as decisões sejam cumpridas, visto que nenhum dos clones parece ter a inata faculdade para agir independentemente. Por isso mesmo é que eles ficaram obcecados pela individualidade humana, bem como com a capacidade do homem em se emocionar, porque eles não conseguem pensar e sentir como um ser humano. Eles apreciam o medo do ser humano, pois o medo faz o homem ficar na mesma frequência vibratória que eles. São expertos em bloqueios de memória humana. Todas as raças obedecem a uma rígida hierarquia social e trabalhista. São seres conscientes, agindo em coletividade. Sua comunicação se dá por telepatia. Uma analogia grotesca em relação à mente grupal é a comparação mental entre os Greys e os golfinhos. O golfinho é um animal inteligente e possui consciência grupal dividida por meios mentais. O cérebro do golfinho está 65 milhões de anos mais avançado do que o cérebro humano, de acordo com o desenvolvimento do córtex cerebral. Os Greys são notavelmente superiores aos seres humanos no quesito tecnologia, todavia, isso não indica que sejam superiores na escala evolutiva espiritual. É justamente essa tecnologia desenvolvida por eles que interessa tanto às grandes potências mundiais. Eles possuem uma estrutura militar muito rígida. Citarei aqui sub-raças de Greys. 3A. Zeta Reticuli ou Reticulanos. São os mais comuns, consiste na classe operária Grey. Provindos do sistema estelar binário Reticulus Rhomboidalis, a estrela de Bernard, localizada próximo a Órion. Possuem baixa estatura, 1,30 m de altura. Não possuem órgãos sexuais, pois eles não se reproduzem, são clonados. Não possuem aparelho digestivo nem reprodutivo, não possuem genitália e sua reprodução se dá por clonagem. As experiências biológicas incluem experiências de enriquecimento de DNA, clonagens, trabalhos genéticos e hibridação com seres humanos. Os reticulianos não possuem escrúpulos. São sem emoções. No trato com os seres humanos, eles são cruéis. Seus projetos agem de acordo com a nulidade, ou seja, se necessário eles retiram líderes mundiais e trocam por humanoides semelhantes, a fim de que a função seja controlada. Um egiptólogo francês descobriu, em 1988, um quarto secreto na Grande Pirâmide de Quéops, o qual continha uma estranha múmia com características alienígenas dentro de uma caixa de cristal. A informação foi veiculada pela revista egípcia Rosel Yusuf, em março de 2001. Ao lado do sepulcro, havia um papiro com escritas egípcias e dizia que algum dia sua espécie chegaria das estrelas. Capara contratou o biólogo espanhol Francisco de Braga e propôs que viesse ao Egito para colher amostra de sangue e células do tecido da múmia. Mas, quando Braga desembarcou no Cairo, foi imediatamente detido pelo Ministério da Segurança egípcia. A múmia foi confiscada pelo Serviço de Inteligência do Exército Egípcio e nunca mais se teve notícias dela. 3b. Greys orianos humanoides. Possuem ascendência hierárquica sobre os demais. Têm pele muito clara, cabelos loiros, olhos azuis com amplas pupilas ovais. São altos, às vezes atingindo até 2,10 m de altura. São mais civilizados. Possuem nariz grande, pele menos viscosa.
São extremamente parecidos com os seres humanos, pois possuem um enorme parentesco genético com o ser humano, por isso se misturam facilmente em nosso convívio. São humanoides chamados de nórdicos, pois são semelhantes às pessoas de etnia nórdica. Eles foram os responsáveis pelo relacionamento inicial no pacto com países desenvolvidos em 1934, 1964 e 1972. Quando estabeleceram o pacto em troca do fornecimento de tecnologia, eles exigiriam a infraestrutura e o sigilo. Possuem ascendência hierárquica sobre os demais. 3C. Draconianos. Eles possuem um vestígio de capacidade de se reproduzir. Porém, possuem a base genética dos insetos em sua constituição. Eles não possuem genitália externa e são extremamente agressivos. 3D. Alfa Draconianos. Possuem de 2 a 7 metros de altura. Em Marte, eles possuem uma colônia de 100.000 draconianos e na Terra estão escondidos em uma cidade subterrânea denominada Tempi. O termo Drácula vem de um sistema estelar conhecido como Draco, significando dragão. O termo draconiano se refere ao bebedor de sangue, porque ele precisa sustentar a forma humana. Pelo sangue, acessam a energia que eles contêm para manter seus códigos genéticos humanos ativados. Caso contrário, manifestam os códigos reptilianos predominantes neles. 3E. Grey Répteis. Possuem um enorme parentesco com os répteis, são perigosos. São de baixa estatura. Eles se alimentam basicamente de sangue ou de material biológico, através do contato com sua pele. Os homens que possuem alta contagem de sêmen são os preferidos pelos Greys, pois por meio deles pode alterar seu DNA e criar um gênero de ser humano tipo 2. Porém, a criatura desenvolvida não tem conseguido viver mais do que 1 ano em seus laboratórios de engenharia genética híbrida. 3F. Marcabianos. Trabalham diretamente com a afinação de ondas energéticas humanas, ou seja, com emoções e alterações de humor do ser humano. A especialidade deles é utilizar aparelhos radiônicos inseridos no ser humano escolhido por eles. Os seres marcabianos utilizam o sexo, as drogas, a dor e o medo como elementos para extrair o que eles necessitam. Para obter a potência máxima de exortação de energia humana, esses seres excitam sexualmente casais que são atraídos para desvios e aberrações sexuais. São eles que estão atrás dos numerosos casos cada vez mais frequentes de pedofilia. Essas aberrações humanas são traduzidas via multiplicadores de frequências eletromagnéticas e guiadas na direção de seus centros de focos de consciência. Gratidão por estar ao nosso lado nessa jornada. Vocês são muito especiais para nós. Akure Amate. Muita luz e paz eterna. Abundância infinita. Saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade. Namastê.